Senhor, juniores, paz do Senhor a todos os papais, mamães, tios, titias que estão assistindo essa aula. Aula número 7, nós estamos gravando aqui e vamos fazer uma oração para darmos início, então, a mais uma aula, ok? Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Pai, por esta oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrando através do Teu Espírito Santo. Fala fortemente com cada um de nós, Senhor, através desta linda mensagem que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Então, galerinha, com muita alegria, nós estamos aqui para gravar mais esta aula e eu quero compartilhar com vocês, então, a minha tela para vocês irem acompanhando a lição. Lição de número 7 dos juniores, título Felizes os que são misericordiosos. Né? Essa é um tema maravilhoso, né? Essa lição, Felizes os que são misericordiosos. E o texto, né, para nós memorizarmos, está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Vamos repetir? Felizes as pessoas que têm misericórdias dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. A nossa lição está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37. A nossa história, para nós entendermos o que essa lição quer nos trazer. Felizes os que têm misericórdia, certo? Então vamos lá. Essa história que consta, né, em Lucas capítulo 10, no versículo 25, ela está tratando da história bíblica com relação a Jesus, quando ele estava com um certo mestre da lei. Eles estavam conversando e o mestre da lei, ele foi e indagou Jesus, né? Perguntando, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? O que tu lê lá na lei? Né? Ele era o mestre da lei, então ele conhecia a palavra, ele sabia o que estava escrito. Aí ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Como assim? Quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus não deu uma resposta direta para ele. Assim como antes ele perguntou e Jesus disse para ele, o que está escrito na lei? Agora Jesus não dá uma resposta direta para ele, mas Jesus conta uma parábola para que ele venha entender quem é o próximo dele. E aí Jesus, ele diz para ele que descia um homem de Jerusalém, e esse homem ele estava indo para Jericó. E esse homem ele caiu na mão dos salteadores. Olha aqui, ele caiu na mão dos salteadores. Ou seja, os quais despojaram e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ou seja, ladrões vieram, o assaltaram e além de levarem tudo que ele tinha, ainda bateram tanto nesse homem que ele ficou quase como um morto no chão. E aí o que aconteceu? Vinha descendo, esses homens roubaram ele e foram embora, e deixaram ele ali, caído como um morto no chão. Passou um tempo e vinha descendo um certo homem, né? Um sacerdote. O sacerdote, ele trabalhava no templo, ele ministrava na casa do Senhor, ele intercedia, levava
as ofertas diante de Deus em prol do povo, né? Pelo povo diante de Deus, pelos pecados. Ele apresentava essas ofertas diante de Deus. Ou seja, ele chegava na presença de Deus dentro do templo representando o povo. E aí o que aconteceu? Esse homem, olha só, crianças, um sacerdote, olha o papel do sacerdote. Claro, tinham regras que o sacerdote não poderia tocar em alguém que estivesse morto, tinham regras, óbvio que tinham, mas o que esse sacerdote fez? Esse homem que trabalhava no templo, ele viu aquele outro homem ferido, caído no chão, machucado, ele viu esse homem machucado, e o que ele fez? Ele passou reto. Ele passou reto. E aí o que aconteceu? Veio logo em seguida um outro homem, um levita. Levita eram as pessoas que trabalhavam no templo, que serviam no templo, que cuidavam das manutenções do templo do Senhor. E ele também viu este homem machucado, caído no chão, ferido. E esse homem levita, esse levita que servia no templo, o que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Assim, ó, do pezinho dele. Ele foi embora, deixou o homem ali também. E aí aquele homem continuava, quem sabe com tanta dor, quem sabe até sangrando, estava muito doído, porque ele apanhou bastante. A Bíblia diz que ele ficou meio morto, ou seja, ele apanhou muito. E aí vem uma terceira pessoa, crianças, o improvável, um samaritano. Samaritano, esse povo, eles tinham um desentendimento com o povo judeu. Eles tinham diferenças, eles falavam que não se devia adorar a Deus em Jerusalém, o povo judeu dizia que a adoração a Deus tinha que ser somente em Jerusalém, então eles disputavam isso, eles tinham muitos desentendimentos, eles não se davam bem, eram inimigos, digamos assim. E aí o que aconteceu? Esse samaritano, que não tinha um bom relacionamento com o povo judeu, o que ele fez? Ele viu também. O sacerdote viu, o levita viu, e esse samaritano, que era o mais improvável, ele também viu. Mas a Bíblia diz que além de ver, o que ele faz? Ele se aproxima. Ele se aproxima daquele homem que está machucado, diferente dos outros dois, que eram do mesmo povo judeu. Eram seu povo. Eles passaram reto. Aquele ali que tinha diferenças, que poderia pensar o quê? Bem feito para ele. Eles não vivem dizendo que é ali que tem que adorar e não aqui, enfim, e quantas diferenças que nós temos. Ele podia trazer na cabeça dele todas as diferenças que eles tinham, todas as brigas, todos os desentendimentos. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele desceu da sua cavalgadura, do seu cavalo, né, do seu bichinho ali, não sei se era um cavalo ou que animal que era, mas a princípio se entende que era um cavalo, falam cavalgadura, e ele desce e ele se aproxima daquele homem machucado. E além de se aproximar, a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão, ou seja, ele foi movido de misericórdia. E sabe, ele olhou para aquele homem e se colocou no lugar dele. E aí o que ele faz? Ele se aproxima, ele atou todas as feridas daquele homem, ele fez uma mistura de vinho com azeite para curar aquelas feridas. Ele colocou o homem no seu cavalo, né? E levou aquele homem até uma estalagem, que seria como um hotel hoje, né? Às vezes a gente está viajando na estrada, vê aqueles hotéis para descanso. Então, ele levou aquele homem até um hotel, ficou com ele até o outro dia, cuidou dele e disse para o dono do hotel: olha, aqui está o dinheiro que eu estou pagando para ti, deixa ele aqui, cuida dele. E se gastar mais, se ele tiver mais gastos, tu não te preocupa, porque eu vou voltar e eu pago tudo que ele tiver gasto a mais, mas cuida dele. Então Jesus conta essa história para este mestre da lei. E aí Jesus pergunta para ele: qual desses três que foi o próximo dele?
Porque ele começou tudo isso perguntando para Jesus: ah, eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Mas ama também ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar o meu próximo da mesma forma como eu quero que eu me amo. Eu quero o bem do meu próximo com o mesmo bem que eu quero para mim. E aí ele perguntou para Jesus no início: vocês lembram quem é o meu próximo? Então Jesus contou essa narrativa, essa parábola, para ele entender quem era o próximo dele. E aí Jesus diz para ele quem era o próximo desses três. É aqueles dois que eram do mesmo povo dele, sacerdote e o levita, porém que passaram reto por ele, ou o samaritano, que tinham diferenças, divergências, mas ele deixou todas as diferenças de lado e foi lá. Ele não apenas viu como os outros, mas ele se aproximou e ele foi movido de misericórdia, ele foi movido de íntima compaixão, a Bíblia nos diz, e ainda cuidou dele, certo? E aí o que esse mestre da lei respondeu para Jesus? E ele disse, aqui na minha Bíblia está falando, o que usou de misericórdia com ele, disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Jesus disse para ele, tu não quer dar o reino dos céus? Tu não é o mestre da lei, tu não conhece a palavra, tu não sabe que tem que amar a Deus e que tem que amar o teu próximo? Pratica, vive o que tu sabe que tu tem que fazer. E Jesus está dizendo para nós que nós devemos deixar toda e qualquer diferença que possa existir. E nós devemos, assim como o bom samaritano que atou as feridas, que foi lá e pagou a estadia, né, para esse moço ficar no hotel, que ele cuidou dele, e nós devemos deixar toda e qualquer diferença, que quando nós olharmos as pessoas, nós venhamos entender que elas são o nosso próximo, que nós possamos ser movidos de íntima compaixão também e movidos de misericórdia, nos colocarmos no lugar das pessoas e tentarmos ajudar, às vezes com um gesto, às vezes doando algo, às vezes com uma palavra, com uma oração, com um incentivo. Quantas crianças de repente estão passando por dificuldades, hoje vocês não estão na escola, vocês não têm esse contato direto com os colegas, mas de repente conversam com um, com outro, através do WhatsApp, vocês têm um contato e alguém chega, algum colega de vocês chega e diz alguma dificuldade que está passando. E aí vocês podem dizer, mas eu conheço Jesus. Eu conheço um Jesus que pode ajudar nessa tua dificuldade, entrar dentro do teu lar, e aí vocês levariam a palavra de Deus para essa criança, para esse amigo, seja quem for. Deixem que Jesus use vocês. Se permitam ser usados por Jesus. Não pensem que vocês vão ser usados por Jesus lá quando vocês tiverem tantos anos. Sejam instrumentos de Deus hoje. Vocês já têm uma maturidade, vocês já têm um entendimento sendo juniores, e mesmo os pequenininhos, eu já tive inúmeras experiências com Deus através dos pequenininhos. Então, se permitam ser usados por Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui esse vídeo para vocês prestarem atenção na história do bom samaritano. Ali eu contei na história no contexto bíblico, né? E aqui é um hino, e aí como se fosse na atualidade, né? Prestem atenção. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão caiu. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou.
dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Em nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Ah, escuta! No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. E estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão e interpreta o cara. Levanta a mão dele lá em cima. Já é o bastante Deus reconhecer. Você venceu. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Então, crianças, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu pergunto para vocês, quem é o próximo? Vocês conseguiram entender quem é o próximo? Vocês conseguiram entender que nós podemos demonstrar o amor de Jesus a todas as pessoas, independente de aonde elas estejam e quem sejam elas? E que muitas vezes nós fazemos como um sacerdote e levita, que nós olhamos com os nossos olhos, julgamos, tomamos a nossa postura e nos afastamos. Mas vamos agir como o improvável, como o samaritano, que ele olhou, ele deixou as diferenças de lado, ele deixou os julgamentos de lado e ele se aproximou. Ele atou as feridas, ele preparou ali o que poderia curar aquelas feridas e ele cuidou. E nós tenhamos, todos os dias eu tenho certeza que nós temos a oportunidade de demonstrar o amor de Jesus, amando o nosso próximo. Que nós deixemos que o Espírito Santo também nos mova de íntima compaixão e que nós venhamos demonstrar o amor de Jesus. Amém? Então, deixei para vocês aqui, no final, uma atividade, certo? Tem atividade para vocês realizarem e eu conto com vocês, certo? Que vocês tiverem alguma dúvida da lição, vocês podem me mandar no grupo ali das crianças, do WhatsApp, podem perguntar ali, se quiserem perguntar no privado também, as respostas, se vocês quiserem enviar no privado, se vocês quiserem enviar no grupo, fiquem à vontade. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, ou para as outras profs também, todas nós estamos abertas, certo? Que Deus abençoe grandemente a semana de vocês, das suas famílias, a minha família também, eu também careço
Quando orarem, orem por mim, orem por todas as profs e fiquem firmes com Jesus. Nós estamos orando por vocês e por suas famílias, e que nós venhamos estar vivendo de verdade o amor de Jesus na prática, né? Praticando esse amor, tendo misericórdia. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo.